E hoje a gente vai falar a respeito de um tema muito importante que, se você não dominar, você não vai ter sucesso na advocacia, que são as finanças. Olá, meu alecrim jurídico, tudo bem com você? Meu nome é Daniela Menin, eu sou professora e advogada e eu ensino a prática jurídica que a Faculdade de Direito não te ensina. Então, se você é advogado, principalmente novo advogado, já fica aqui nesse canal, me segue, compartilha os vídeos, curte e deixe seu comentário, porque aqui você aprende tudo aquilo que você precisa para poder advogar com tranquilidade e segurança. E hoje a gente vai falar a respeito de um tema muito importante que, se você não dominar, você não vai ter sucesso na advocacia, que são as finanças. Como lidar com as finanças na advocacia. Então, o tema desse vídeo é gestão financeira na advocacia. Se você não dominar a gestão financeira na sua advocacia, no exercício da advocacia, você não vai ter sucesso. Então, bora lá? Hoje eu vou falar a respeito dos 5 principais problemas de gestão financeira na advocacia que impede que o advogado ganhe mais e que desfrute a vida sendo advogado. Porque a gente não trabalha só por trabalhar, né? A gente trabalha para poder usufruir da vida. Então, o primeiro problema é o fluxo de caixa irregular. Quando a gente começa na advocacia, a gente já percebe uma coisa muito óbvia, que a gente não é seletista, que a gente é um empreendedor jurídico que trabalha por conta própria e que tem que gerir as próprias finanças, os próprios recursos. E no início da carreira, muitos advogados enfrentam essa instabilidade do fluxo de caixa, que nada mais é do que eu não sei quando vai entrar o dinheiro. Esse é o grande problema. Então, quando a gente não tem essa estabilidade como um seletista, por exemplo, que recebe salário todo final de mês, quando a gente não tem essa estabilidade, aí que a gente precisa se programar e se planejar ainda mais. Então, para esse problema de falta de fluxo de caixa, eu tenho a estratégia de faça seu orçamento mensal e tenha uma reserva. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que eu não chamo de reserva de emergência, porque se tem uma coisa que eu aprendi é que quando você faz, por exemplo, uma caixinha para comprar uma casa, a casa vem. Se tem uma coisa que dinheiro ama é propósito. Então, eu não vou fazer uma reserva de emergência para ter mais emergência. Eu vou fazer a minha reserva de sossego, para ter sossego, para conseguir trabalhar com tranquilidade. Então, faça seu orçamento mensal e tenha uma reserva de sossego. Com esse orçamento detalhado, você vai conseguir entender quanto é que você precisa ganhar no mês para poder pagar todas as suas contas e ainda desfrutar da vida. Então, você vai determinar cada valor mínimo que você precisa para poder cobrir as suas necessidades. As necessidades tanto pessoais quanto as necessidades do seu escritório. Mas isso tem que ser separado, a gente já vai ver daqui a pouco. Outra coisa é a sua reserva de sossego, é aquele valor que você vai ter como hábito guardar todos os meses. Interessante é que seja de 10 a 20%, mas guarde aí o valor que você puder, o mínimo, para que você tenha uma reserva de sossego suficiente para durar de 3 a 6 meses. O segundo problema que todo advogado tem, não é só novo advogado não, viu? Isso aí é uma constante na vida dos advogados, é a precificação incorreta dos honorários. Eu espero que nessa altura você já tenha entendido que você tem que cobrar da forma correta, justa, pelos seus honorários. Afinal de contas, não é porque, no caso de novo advogado, não é porque você não tem experiência que você não vai receber bem pelo trabalho que você vai desempenhar. Afinal de contas, você vai desempenhar o seu trabalho com toda destreza, com toda dedicação, com tudo aquilo que é necessário para que o seu cliente tenha êxito. Então, muitos novos advogados subestimam, inclusive, o seu próprio trabalho cobrando muito pouco. Não faça isso, corrija isso imediatamente. Quando você vai precificar os seus honorários, então é importante você entender quais são os seus custos mensais. Custo com aluguel, custo com luz, água, telefone, internet, todos os seus custos. E você vai repassar isso para os seus honorários. Você só não vai falar isso para o cliente. Sem essa choradeira de, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, então eu vou te cobrar tanto.
O cliente não precisa e nem quer saber qual gasto que você tem no mês. Ele só precisa pagar aquilo que é o justo pelo seu trabalho e isso é você que vai estabelecer. Então, não repasse os custos para o cliente, mas repasse para os honorários. Isso tem que estar na sua cabeça. E aí, uma estratégia para poder resolver, então, essa precificação incorreta é justamente você calcular quais são os seus custos operacionais, os custos que você tem para poder trabalhar. Além disso, você vai cobrar por aquilo que é o valor do seu trabalho. Você vai cobrar por aquilo que você está entregando, pelo tempo que você vai dedicar àquilo, pela complexidade do trabalho. E é sempre importante, então, você utilizar as tabelas da OAB como referência. Não exatamente que você vai cobrar aquilo, você pode cobrar mais que aquilo, mas aconselho que você não cobre menos do que está descrito na tabela da OAB. Terceiro problema, muito comum na vida de todo advogado, é a gestão ineficiente dos honorários. É aquela velha história, recebeu e saiu torrando. Isso acontece com todo mundo. Quando os honorários chegam, alguns advogados já saem pagando cervejada para todo mundo, já saem torrando, compra carro novo, enfim. Gente, nada contra isso. Mas o que é o grande problema? É você não conseguir entender que da mesma forma como esse dinheiro entrou, ele pode sair. Então, uma estratégia para isso. Contas separadas e distribuição de honorários. Veja bem, se você tem contas separadas da sua vida pessoal e da sua vida profissional, você já consegue entender qual é o valor que vai para cada uma. Mantenha sempre contas separadas, mantenha uma conta bancária exatamente para a sua advocacia, para o seu escritório. Nunca misture as despesas. Sempre tem essa reserva pessoal. Como você vai ter a sua reserva pessoal, você também vai ter a sua reserva de despesas operacionais, né? Daquilo que você precisa gastar todos os meses para você poder trabalhar. E aí, estabeleça um salário pessoal para você. Estabeleça seu prolabore. Quanto que você acha que você tem que ganhar no mês para dizer, venci na vida, venci na advocacia? Estabeleça qual que vai ser o seu salário. A partir disso, você vai trabalhar para pagar todas as custas operacionais, todas as suas despesas pessoais e ainda pagar o seu próprio salário. Também é importante que você faça uma previsão de recebimento de honorários. Quanto que você tem para receber? Porque é muito comum que os clientes também paguem de forma parcelada, ou então você fez acordo e esse acordo vai ser parcelado, enfim. Faça aí uma previsão de quanto que você tem para receber, mas estabeleça sempre também uma margem de inadimplência, porque pode ser que esse acordo que você fez não seja pago, pode ser que essa parcela que o seu cliente tem que te pagar de honorários que ele não pague. Então, estabeleça sempre uma margem de até 30%, de mais ou menos 30% dessa inadimplência e não hesite em cobrar. Não hesite em cobrar. Se você trabalhou, você tem que receber. Aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe muito importante que muita gente não se atenta. Existe o período de entre-safra da advocacia. Esse período, ele compreende do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro de todos os anos, que é o recesso jurídico, o recesso forense. Significa que o judiciário ele para completamente do dia 20 de dezembro até o dia 8 de janeiro. Mas os prazos, eles continuam suspensos até o dia 20 de janeiro. Significa que não tem audiência, não tem publicação de prazo, ou seja, o seu processo não vai andar. Se ele não vai andar, não vai se transformar em dinheiro. Significa que se você faz diligência, por exemplo, se você ganha por cada audiência que você faz, essas audiências não vão acontecer. Então, é importante que você se programe para esse período de entre-safra. Existe aí uma fanfic jurídica de que o advogado ele não ganha dinheiro até abril de todos os anos. Eu não compro essa ideia. Mas, enfim, é importante você se programar para que você passe por essa entre-safra com tranquilidade. Então, estabeleça aí uma reserva de tranquilidade
para o trabalho durante a entre-safra. Quarto problema muito comum dos advogados, principalmente novos advogados, é a desorganização fiscal e tributária. Meu querido, você vai ganhar dinheiro e você vai ganhar muito dinheiro. E aí você vai ter que recolher o imposto de renda e vários outros impostos. Aí você vai escolher se você quer pagar como pessoa física em torno de 27%, ou se você vai pagar como pessoa jurídica, e aí, obviamente, você tem que ter um CNPJ, que pode ser uma sociedade unipessoal da advocacia, que é uma forma de simples, e nesse caso, você paga em torno de 4,5%. E aí, o recolhimento não é só do imposto de renda, não, mas são vários outros impostos juntos. É óbvio que é mais vantajoso, mas aí você precisa, então, ter a assessoria de um contador, de preferência um contador que seja entendido de advocacia. Então, adote essa estratégia, planejamento tributário e profissionalização da sua atividade. Então, é interessante sim que você abra essa sociedade unipessoal de advocacia. Ela facilita muitas coisas, mas você vai ter que recolher algumas taxas, alguns tributos também. E aí é importante que você tenha essa assessoria desse contador especializado. Ele vai te dizer o que é o melhor, qual o regime tributário ideal, quais impostos que você tem que recolher. E faça também um planejamento junto com esse contador, uma previsão de quais são os tributos que você vai ter que recolher, né? Como que vai ser a declaração do seu imposto de renda, de forma que você consiga prever todos os seus gastos e ter, obviamente, lucro com a sua atividade. E aqui, pessoal, eu quero dar uma dica que é a mesma dica que eu dou para quem vai contratar um advogado. Contrate alguém bom e pague para ele. Não vá achando que ele tem que cobrar baratinho. É o mesmo princípio do pagamento dos seus honorários. Você vai cobrar aquilo que é o justo. Então, pague um profissional também de forma justa. É muito importante ter a assessoria, o acompanhamento de um contador, de preferência um contador que seja entendido da atividade da advocacia. Quinto e último problema, que é muito comum no que diz respeito à gestão financeira de advogados, que é a falta de previsibilidade e planejamento a longo prazo. Você já pensou como que você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos dentro da advocacia? Alguns advogados só vivem um mês a mês, trabalham mês a mês, recebem mês a mês, gastam mês a mês, como se não houvesse amanhã. E o amanhã existe, graças a Deus, quando tudo dá certo, o amanhã ele existe. Então você tem que pensar, você quer crescer na sua profissão? Você vai precisar investir na sua profissão? Você vai querer comprar uma sala, uma estrutura própria? Você está pensando na sua aposentadoria? Isso tudo é projeção a longo prazo, é planejamento a longo prazo. Qual a estratégia para resolver esse problema de falta de planejamento? É o planejamento financeiro de longo prazo. Imagine como que você quer estar daqui a uns anos. Planeje o seu crescimento, defina as suas metas, defina quanto que você quer estar ganhando daqui a algum tempo. Você vai querer ampliar a sua equipe, você vai precisar comprar mais equipamentos. A respeito da sua aposentadoria, quanto que você vai querer receber quando você estiver aposentado? Os investimentos que você vai fazer, aquilo que você está recebendo, você está investindo. Mesmo no começo da carreira, é importante você pensar em todas essas questões e começar então a fazer um fundo de aposentadoria, reservar um dinheiro para pequenos ou grandes investimentos, enfim, considere aí aplicações de renda fixa, fundos de imóveis, tenha um planejamento, se projete como você quer estar a longo prazo, programe para isso. Porque se a gente não tem planejamento, a gente não sai, não vai para lugar nenhum e a gente acaba vendendo almoço para comprar a janta. Esses são os 5 principais problemas de gestão financeira na advocacia, mas eu ainda quero te dar mais 3 dicas bônus para que você nunca fique no vermelho. Essa é uma grande cilada. Quando você está bem estabelecido no mercado, está ganhando bem, aí é que você tem que prospectar mais cliente. Dinheiro chama dinheiro, cliente chama cliente. Então, não caia nessa tentação de ficar na sua zona de conforto.
Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Me conta aqui nos comentários se faz sentido para você ou como que você faz para gerir o dinheiro na sua carreira. E se você gostou dessas dicas, dá o seu like, compartilha esse vídeo, já ativa os sininhos para você receber todas as notificações e me siga também nas redes sociais, que é onde eu ensino tudo aquilo que você precisa saber para se dar muito bem na advocacia e para advogar com mais tranquilidade.